Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 21 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 1h02. E eu estou aguardando a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam em votação final lei que obriga a CPFL e outras empresas a retirar fios inutilizados dos postes. Aprovado alteração no projeto de lei que permite que as verbas do Fundo de Investimentos Culturais do município de Campinas possam subsidiar neste ano o Prêmio Cultura Presente. E o quadro De Olho na Educação aborda o ensino nas escolas neste período da volta presencial. Bom, e nós vamos começar esta edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, preste atenção, porque tem vagas disponíveis para um parque de diversões aqui na região de Campinas. Confira só. O Hopi Hari realiza amanhã processo seletivo para preencher 50 vagas, divididas entre operador de atrações e atendimento em lanchonete. Para participar, é preciso comparecer ao parque temático às 9 horas da manhã, levando currículo e documentos pessoais. As vagas são para moradores de Campinas, Vinhedo, Jundiaí, Louveira e regiões próximas. Entre os requisitos do processo seletivo estão ter a partir de 18 anos de idade e disponibilidade total de horário, além de experiência na área em que deseja atuar. O Hopi Hari fica na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 72, Moinho, em Vinhedo. Lembrando que se você acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br, você também tem acesso às vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas. Nesta terça-feira, 292 vagas estão disponíveis. Então você coloca lá cepat.campinas.sp.gov.br e você vê a descrição de quais vagas estão disponíveis, nível de escolaridade, onde fica a sede desta empresa, o bairro, o salário. Então você que está em busca de uma oportunidade, não perca, hein? Olha só, você sabe qual que é a diferença entre MEI, o microempreendedor individual, e ME, microempresa? Sobre as mudanças, faturamento, o que leva à necessidade de migrar de uma para outra, você confere agora. Por causa da pandemia do coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego, tiveram dificuldades em se colocar no mercado de trabalho novamente. A saída para alguns foi empreender. O biólogo Júlio, que trabalha em um hospital, não chegou a perder o emprego, mas viu de perto a redução dele. As cirurgias diminuíram até por conta dos leitos, internação dos casos Covid, então não tinha cirurgia e eu precisava fazer algo. Eu estava desesperado porque a minha renda caiu muito. Eu dependo também da produção de cirurgias para eu poder ter um salário um pouquinho menor, além daquele do CLT, porque eu ganho por produção também. A saída que o biólogo encontrou e que apareceu de uma forma inesperada foi dar palestras, aulas e consultoria sobre sua especialidade, que é em circulação extracorpórea e equipamento ECMO. Foi gerando curiosidade e algumas faculdades começaram a me chamar para dar aula, algumas empresas começaram a me chamar para apresentar alguns produtos deles e aí nasceu a minha empresa, a Smart Perfusion, como uma MEI, na verdade, inicialmente. Em pouco tempo, a empresa do Júlio ultrapassou o limite anual de faturamento para um microempreendedor individual. E aí ele procurou a ajuda do Sebrae. O MEI é uma empresa que a gente fala que é o início do modelo de negócio, é uma empresa teste, Então ele abre a empresa muito fácil, ele fecha a empresa muito fácil e ele muda de negócio muito fácil. Então um dos requisitos para você ter, dos vários requisitos é não ter sócio. O faturamento dessa empresa projetado, porque ele está abrindo agora, ele não sabe quanto que ele vai faturar, é de até R$81 mil no ano, bruto.
receita bruta, tem que obedecer às atividades permitidas pela regra da resolução, né? Então não são todas as atividades que podem ser MEI, o governo ele determina as atividades que podem ser MEI e não pode ter filial ou mais do que um funcionário. É importante que o microempreendedor fique atento para se enquadrar no regime mais adequado. A transição é fácil, tá? A transição não tem nada de complexo. Existe inclusive um site da própria Receita Federal chamado Simples Nacional, onde você faz lá a opção de transição, desenquadramento que a gente chama, né? Desenquadramento do MEI. O Sebrae aqui em Campinas, ele fica na Rua da Abolição 881, tá? No bairro Ponte Preta, e a gente está à disposição de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. O empreendedor que não regularizar a situação pode ser penalizado. A Receita Federal identifica ele como não sendo MEI e sim sendo uma microempresa, que é o próximo passo, uma próxima etapa, né? Aí a Receita cobra todos os impostos como se ele fosse microempresa, ME, e aí com multa, juros e retroagem até aquele momento que ele deixou de ser MEI. Então, se você está em dia com a sua empresa, se você tem o recolhimento tributário, tudo em ordem, a chance de você conseguir um contrato e a facilidade disso é muito grande. As pessoas olham para isso, dá notoriedade à sua empresa, você caminhar de forma correta, recolhimento tributário, caminhar tudo direitinho. Agora imagine esta situação. Você pega a chave, entra no carro e na hora de dar a partida no veículo, simplesmente não consegue sair de casa. O medo toma conta de tudo. Conhece alguém que tem pavor de dirigir? Esse é o tema da reportagem que você acompanha agora com a Mariana Meira. Desde que a gente é bem jovem, já sabe que quando completar 18 anos de idade, vai enfim ter o direito de tirar a tão sonhada habilitação. Para muitas pessoas, o simples ato de pegar uma chave e ir para a rua dirigir se torna quase que automático. Mas para muitas outras, é uma missão quase impossível tirar o carro do lugar. Isso tem nome e isso precisa de ajuda. Amaxofobia é o nome do medo excessivo de dirigir. É o caso da Jéssica, de 31 anos. Fazer as pazes com o carro de novo tem sido um processo gradativo e que tem exigido muita paciência. Causa uma ansiedade momentânea, assim, aos poucos a gente vai relaxando, enfim, mas causa uma ansiedade sim no começo, dá um nervoso. A Jéssica tem habilitação há muitos anos, mas começou a desenvolver uma insegurança excessiva para pegar na direção. Como se deslocava muito como veterinária, foi rápido perceber que o medo estava tomando conta. Foi aí que eu pensei, não, agora eu preciso de uma ajuda mais profissional, enfim, um acompanhamento, mas para tirar esse medo excessivo de errar, né, de causar um acidente por erro, por negligência, enfim. A ajuda veio do Ricardo, que é diretor de uma escola de Campinas especializada em treinamento para pessoas que têm medo de dirigir. É uma metodologia bem específica em que sair com o carro mesmo fica para bem depois. Primeiro de tudo, um reconhecimento do veículo, uma avaliação para relembrar comandos básicos e, após, exercícios com sequências de câmbio, embreagem e partida. Ao longo das aulas, cada passo vai sendo superado pouco a pouco. Nós temos pessoas que às vezes pode ter um trauma maior, né? E aí ela vai levar de 10 a 20 encontros para poder voltar para o trânsito. E nós temos algumas pessoas que a gente chama que é falta de treino. As pessoas que são falta de treino, geralmente, elas voltam para o trânsito em 5 encontros. Nós trabalhamos com encontros de 2 horas. Então, são 2 horas de aula. Tranquilo, num período de 10 encontros, a gente consegue fazer algo bem completo. Que a pessoa consegue fazer aula de rodovia, consegue fazer aula de baliza, estacionamento, né? E cumprir os seus objetivos. O treinamento, no entanto, precisa ser conjugado com um bom acompanhamento psicológico. Até porque, segundo essa psicóloga, que é membro da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, por trás da fobia sempre há algo importante a ser olhado. Eu tento investigar qual o transtorno de ansiedade que está por trás daquele medo de dirigir. Sempre eu encontro um transtorno de ansiedade. Tem pessoas que têm a ansiedade generalizada, que quer ter o controle de tudo, que está naquela, vamos dizer assim,
ela já está pensando no pior que pode acontecer, e se eu me perder, e se eu isso, enfim, a gente vai trabalhar esses pensamentos, né? A gente vai fazer uma reestruturação em cima desses pensamentos. Então, eu foco muito no transtorno de ansiedade que ela tem, e que esse transtorno, eu digo, que está por trás do medo de dirigir. Ele aparece de frente, quem é o vilão é ele, e quem está por trás são os transtornos de ansiedade, a falta de prática e, às vezes, esse traço de perfeccionismo. Quando ela percebe o que ela tem, então, aquilo já muda, já facilita bastante o trabalho. Ela percebe e aceita, porque também tem a questão da aceitação. Pronto, o meu trabalho já está meio caminho andado. O primeiro passo é a gente admitir que a gente precisa de ajuda de terceiro, né? De pessoa experiente, de profissional na área. Enquanto a gente ficar ali, que o medo paralisar, né? A gente realmente não vai avançar, né? Eu acho que o primeiro passo é admitir que precisa de ajuda profissional mesmo. 1h12, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, informando o estado de saúde do prefeito Dário Saad, que estava com sintomas gripais. Ontem nós informamos, então, Mina Abreu, seja bem-vinda e boa tarde. E de acordo com a nota da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o Departamento de Vigilância em Saúde vai monitorar todas as pessoas que tiveram contato próximo com o prefeito Dário Saad entre quarta e sexta-feira da semana passada, dias que antecederam os primeiros sintomas apresentados da Covid-19. Então, testou positivo para a Covid-19 o prefeito da cidade de Campinas, e a gente torce para o quanto antes o estado de saúde dele melhorar e ele continuar com as suas atividades. Falando sobre Covid-19, então, Mina Abreu, a gente já fala, então, sobre o panorama do nosso país e depois a situação da cidade de Campinas. Até esta segunda-feira, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil somava 21.247.667 casos da Covid-19 e o país tem 590.955 mortos devido à doença. No estado de São Paulo, são 4.351.001 pessoas com a Covid-19 desde o início da pandemia, com 148.104 óbitos. Agora nós vamos falar dos municípios da região metropolitana de Campinas, que compreende aí 21 cidades. 379.388 casos confirmados em nossa região e Campinas até esta segunda-feira somava 138.494 casos. Lembrando que a gente ainda está com o sistema do Ministério da Saúde fora do ar, portanto esses dados eles são aí sistematizados pelo CIVEP Gripe. Indaiatuba, 31.303 casos, Sumaré, 30.728, Americana, 27.208. Hortolândia, 26.900 casos da Covid-19. Santa Bárbara do Oeste, 23.482. Paulínia, 15.626. Valinhos, 14.833. Itatiba, 14.768. E agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. São 11.082 mortes confirmadas devido à Covid-19. E até esta segunda-feira, Campinas somava 4.446 óbitos, são 3 a mais que o dia anterior. A gente tinha tido o último relatório na sexta-feira, agora tivemos mais 3 óbitos na cidade. Sumaré, 977, Americana, 836, Santa Bárbara do Oeste, 810, Indaiatuba, 784, Hortolândia, 726, Valinhos, 395 óbitos, Itatiba, 325, Paulínia, 298, Nova Odessa, 240, na sequência Montemor, com 213, Vinhedo, com 210 e municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid são Jaguariúna, Cosmópolis, Artur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Agora, Mina Abreu, há 2 semanas nós tivemos um feriado prolongado
e muitas pessoas viajaram, enfim, se reuniram com os familiares. Isso pode ter um impacto para a área da saúde? Por que eu estou perguntando isso? Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, a gente sabe que há aquela conversão para outras comorbidades, mas em relação à Covid-19 nós tivemos uma alta. De acordo com o último relatório da Prefeitura, Campinas tem 82,04% de ocupação, dos quais nós temos 206 leitos de UTI Covid, 169 ocupados, 37 leitos livres na cidade e 151 pacientes internados em leitos de enfermaria Covid. Nós temos a seguinte divisão: na rede municipal de urgência e emergência do Mário Gatti, 74 leitos disponíveis, dos quais 62 ocupados. No SUS estadual, 45 leitos disponíveis, dos quais 40 ocupados. Na rede particular, 87 leitos disponíveis, dos quais 67 estavam ocupados. Então é um monitoramento que nós vamos fazer aí 2 semanas após os feriados. Nós estamos tendo aí uma alta no número de casos e de pessoas internadas aqui na cidade de Campinas. Vamos falar agora sobre vacinação contra a Covid-19. Porque começou nesta segunda-feira o agendamento de novos grupos. Nós tivemos aí a abertura para as pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais, que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 28 dias e pessoas a partir de 80 anos que tenham completado a imunização há pelo menos 6 meses. Tivemos ainda a reabertura do agendamento para os maiores de 18 anos e adolescentes entre 12 e 17 anos. São um total de 24.200 vagas, ou seja, nós temos 24.200 doses disponíveis das mais diversas vacinas. Lembrando que os adolescentes de 12 a 17 anos, eles só podem ser imunizados com a vacina da Pfizer, que é indicada para a cidade. Em Campinas, 64 dos 67 centros de saúde que existem na cidade estão atuando na vacinação contra a Covid-19. E a gente lembra também que quem agendou e que não comparecer no dia agendado, ainda está funcionando aquela suspensão de 30 dias no sistema de agendamento. E caso a pessoa tenha uma justificativa, ela pode contestar com um recurso formalizado direto no vacina.campinas.sp.gov.br. Lá tem esse formulário para contestação. No caso dos adolescentes, no dia da vacinação, deve ir acompanhado do pai, mãe ou responsável, ou então também tem lá no vacina.campinas.sp.gov.br o formulário de autorização para que ele possa ser imunizado sozinho no dia agendado. Mina Abreu, agora para quem tem dívida com a prefeitura e quer aderir ao Refis, nós temos reportagem sobre o assunto. Porque na última semana, inclusive, nós falamos aqui da sanção da lei, da regulamentação com o decreto, só que às vezes fica uma dúvida: como a gente vai fazer? O que eu devo fazer? Eu devo ir até o Porta Aberta? Eu posso entrar no site da prefeitura? A nossa reportagem foi conferir tudo e mostra agora a nossa equipe com o André Aranha. É preciso muitas vezes negociar as dívidas, não é verdade? Muita gente já passou por isso na vida. Então, atenção pessoal que está esperando o começo do Refis. Tem que ficar de olho em uma novidade esse ano, hein? O programa Refis 2021 é uma ótima oportunidade para que os contribuintes inadimplentes com a prefeitura regularizem seus débitos de IPTU, ISSQN, ITBI, entre outros tributos, com a possibilidade de descontos que chegam até 100% para 100% de descontos nos juros e multas moratórias e concessão de 20% de desconto sobre o valor integral para créditos não tributários e autos de infração em decorrência de descumprimento da obrigação acessória.
E olha só, as negociações para a pessoa física serão feitas pela internet. Já as pessoas jurídicas deverão aderir ao programa de forma presencial. Lembrando que a pandemia não acabou, né? Então as pessoas físicas vão poder aderir pela internet. Aliás, o programa foi construído com esse enfoque, para evitar deslocamentos e aglomerações. As pessoas físicas deverão aderir ao programa pela internet, exclusivamente pela internet. Para isso, elas terão que acessar o portal do cidadão, dentro da página da Prefeitura de Campinas, fazer o seu credenciamento no ambiente exclusivo. Esse credenciamento é uma etapa que deve ser feita, porque as informações tributárias, elas são protegidas pelo sigilo fiscal. Nós precisamos garantir que a pessoa é ela mesma, né? Então, para isso, ela tem que passar pela etapa de credenciamento, que pode ser feita por 3 formas. Via certificado digital, para quem possui, via site GovBR ou mediante selfie do rosto com o documento. Ainda de acordo com o diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação, além dos tutoriais, tem também um chat exclusivo para esclarecer as dúvidas dos contribuintes sobre o programa. As pessoas, algumas terão dificuldades, talvez, para efetuar o credenciamento, que é uma etapa importante, mas para isso nós teremos, dentro do portal do Refis, que é no campinas.sp.gov.br/Refis 2021, terão todas as informações de como aderir, tá? Lá teremos tutoriais informativos e um chat exclusivo que prestará as informações necessárias para aquela pessoa que estiver acessando. E Mirna Abreu, hoje é dia 21 de setembro, já, aliás, eu vou acionar o nosso repórter André Aranha, mas antes nós temos este Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, com eventos pela cidade de Campinas. Justamente porque uma dessas ações é para conscientizar as pessoas. Sabe quando você vai no shopping, vai no supermercado e aí não encontra vaga, estaciona lá naquele lugar que é destinado às pessoas com deficiência? Voluntárias do grupo Mulheres do Brasil estão nesta terça-feira lá no Shopping Iguatemi, justamente fazendo uma ação para chamar a atenção sobre o estacionamento consciente, vestindo as camisetas da campanha e utilizando cadeiras de rodas para chamar a atenção. Elas estão conversando com os clientes e distribuindo um material de orientação e trazem aí uma mensagem. Oi, gente. Hoje a gente está aqui no Iguatemi fazendo uma ação sobre estacionamento consciente, falando das vagas preferenciais para marcar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. A ação é colocar cadeiras de rodas em vagas normais, não preferenciais, com aquelas mensagens que a gente sempre escuta, assim, é só por 1 minuto, eu não vi que era vaga preferencial, para conscientizar mesmo as pessoas sobre a importância dessas vagas, né, a diferença que elas fazem. Então a gente está aqui com as meninas das Mulheres do Brasil, da ASFAR, fazendo essa ação, entregando alguns panfletos e conversando com as pessoas a respeito do assunto. E de acordo com uma das voluntárias do comitê, olha, a falta de informação, preconceito e acessibilidade ainda são as principais barreiras para que as pessoas com deficiência exerçam aí o seu direito com plenitude. E a gente continua falando sobre esse tema, olha. Domingo, a ASUCAMP, que é a Associação dos Surdos de Campinas, vai realizar às 9 horas da manhã uma caminhada alusiva à data. E a presidente da entidade deixa aqui um convite. Olá, tudo bem com vocês? Vocês me conhecem, sou a Mônica, presidente da ASUCAMP, certo? A ASUCAMP gostaria de convidá-los para virem aqui, na Lagoa do Taquaral.
Todos conhecem e sabem onde é, né? Mas para quê? Convidá-los para o dia 26 de setembro, às 9 horas da manhã, fazermos uma caminhada em homenagem ao Dia do Surdo. Isso é muito bom. Venham, pode trazer a família, os amigos, quem quiser. E também vamos aproveitar e mostrar aos nossos governantes que os surdos existem e que estamos presentes na cidade, sim. Ah, queria pedir o quê? Venham de azul. Se tiverem blusa azul, será ótimo. Mas se não tiver, não tem problema. Venham como quiser. O importante é que venham. Vamos passar um domingo diferente. Matar a saudade, já que na pandemia não pudemos nos encontrar. Venha conhecer pessoas novas, conversar, matar a saudade. Mas não se esqueçam das máscaras. Precisamos usá-la. Espero vocês. Vem? Tchau! E como a Mônica sinalizou aí, mesmo que você não tenha a camiseta azul, será muito bem-vindo aí nesse evento, domingo, 9 horas da manhã, lá no Portão 1 da Lagoa do Taquara, ali na entrada dos bondinhos, perto da caravela, onde a Mônica gravou esse vídeo. Muito bacana, né? A gente tem que furar essa bolha. Foi até tema do nosso Questão de Ordem aqui também, que muitas vezes esse tema ele fica restrito às pessoas que têm deficiência, aos familiares. E nós, como sociedade, nós temos um papel importante também. Essas pessoas precisam ter voz, precisam se impor, então faça a sua parte também, é muito bacana. Mina Abreu, hoje também é o Dia da Árvore e a Polícia Ambiental fez uma ação. É verdade, olha, por conta do Dia da Árvore, a primeira companhia do 5º Batalhão da Polícia Ambiental, em comemoração também ao Dia do Policial Ambiental, realizou em Valinhos nesta manhã um plantio de mudas de árvores no Parque Estadual Acessória Reforma Agrária. Crianças e adolescentes das escolas próximas à unidade que têm aí o maior contato com a natureza puderam ver de perto o trabalho realizado pela corporação e notar a importância na preservação das árvores para o meio ambiente. Lembrando que o Dia do Policial Militar Ambiental foi instituído em 2012 por uma lei estadual e a data escolhida não poderia ser mais apropriada porque também é o Dia da Árvore. E você já plantou uma árvore, Gabriel? Eu já plantei na minha infância, eu tinha mais ou menos essa idade, agora preciso plantar novamente, mas bela iniciativa, tá de parabéns então à Polícia Ambiental. Mina Abreu, amanhã, quarta-feira, muitos bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água, hein? Isso mesmo, a Sanasa vai realizar um serviço de interligação da subadutora Parque Valença. Por isso, das 8 da manhã às 6 da tarde, todos os bairros que nós vamos falar agora ficarão sem água. Parque dos Eucaliptos, Jardim Londres, Jardim das Roseiras, Parque da Fazenda, Jardim Ipauçurama, Residencial Alto do Ipauçurama, Residencial Cidade Satélite Iris, Chácara Morumbi, Jardim São Judas Tadeu. Temos também o Jardim Caimã, Jardim Maringá, Marialva, Uruguai, Ouro Preto, o Bela Aliança, o Jardim Florense 1 e 2, Residencial Cosmos, Jardim Santo Expedito e Cidade Satélite Íris. Então a gente começa aí desde o início ali perto da PUC, tanto que o Hospital Celso Pierro, o Hospital da PUC será afetado, o Cemitério Parque das Flores e o Shopping Parque das Bandeiras também. No caso do Hospital da PUC, nós teremos aí caminhões-pipa para manter o atendimento, bairros que começam ali na região do Jardim Londres até o distrito do Campo Grande, atenção, sem água das 8 da manhã às 6 da tarde. Mina Abreu, agora a gente fala sobre transporte, porque a partir de quinta-feira, portanto, depois de amanhã, vai ter um bloqueio parcial no Viaduto Coelho.
Esse bloqueio vai começar na quinta, mas ele vai durar 3 meses, sempre das 9 da manhã às 4 da tarde. Você que passa de carro, de moto, de transporte público, atenção! São um trabalho de substituição de 664 metros de defensas metálicas ali no ponto do viaduto Cury. Então, a medida é justamente para prevenir acidentes e quedas. Na fase inicial, será interditada a faixa direita do viaduto, no sentido bairro-centro, desde o acesso pela Avenida João Jorge, sob a linha férrea, até o início da Moraes Salles. E depois nós teremos ali justamente agentes de mobilidade orientando o trânsito, mas é preciso, você que vem pela João Jorge ou pela Salles de Oliveira para entrar ali no viaduto Cury, atenção que o trânsito vai estar um pouco lento ali por conta dessa obra. Agora, digamos que essas interdições, esses bloqueios parciais, durante 3 meses vão acontecer ali. Então, atenção, você é motorista, já que é uma via importante aqui da cidade de Campinas. E tem bloqueio também no Cambuí, que começou na segunda-feira, vai até amanhã. Então, atenção, você é motorista. Lá no Cambuí, a gente está tendo ali naquele bairro uma obra de recap de pavimento e revitalização da sinalização viária. Como o Gabriel disse, começou na segunda-feira, então hoje, até 5 horas da tarde, nós temos a Rua Coronel Quirino com General Osório e a Coronel Quirino com a Conceição interditadas. E amanhã nós teremos a Ferreira Penteado com a Rua São Pedro, a Coronel Quirino com a Ferreira Penteado, a Travessa Álvares de Azevedo com a Coronel Quirino, Benjamin Constant com a Padre José Teixeira e também com a Coronel Quirino, e a Dona Prisciliana Soares com a Coronel Quirino. Então, você que transita ali naquele quadrilátero para cima da Júlio de Mesquita, para quem vai à direção ali da Norte-Sul, atenção ali na região da Coronel Quirino. Tá certo, então, Mena Abreu, com todas as informações do trânsito também, dos bairros que vão ficar sem água. Agradeço as notícias da Metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós já falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas e ainda repercutindo a brilhante transmissão da TV Câmara Campinas na final da Copa dos Campeões, a organização do futebol amador entre Esporte Clube Caraí e Osiel Futebol Clube. Foi um trabalho intenso que começou na última quinta-feira, com a produção dos materiais, produzimos reportagens. No sábado, toda a nossa equipe técnica trabalhando na montagem dos equipamentos para a transmissão. No domingo ainda, o Gabriel participou ativamente da transmissão. Sim. Parabéns pelo trabalho em nome de toda a equipe. Tivemos depois todo o processo de desmontagem. Então, às vezes, quem está assistindo em casa não pensa, em tudo o que aconteceu fora aquele momento do jogo. E por isso, ontem, o vereador Fernando Mendes subiu na tribuna para falar sobre essa importante transmissão aqui da TV Câmara Campinas. O grande agradecimento que eu quero fazer é para a TV Câmara e todos os seus profissionais envolvidos que trabalharam durante o sábado preparando todas as condições técnicas para que no domingo a transmissão fosse feita pelo canal da TV Câmara, pelo canal aberto, pela NET e também, claro, pelas redes sociais, tanto o Facebook como o YouTube. O vitorioso de todo esse evento, como campeão, foi o Icaraí, que ganhou de 2-1, porém, todos saíram vitoriosos por conta do envolvimento social que ali estava presente, do agradecimento social que ali a gente via nas pessoas. Porque 80% ou 90% de todos os jogadores envolvidos, eles nunca tinham jogado com uma transmissão ao vivo. E mais de 70% nunca tinha jogado no estádio profissional. Então, todos estavam contentes, felizes, e nós ficamos muito mais agraciados por conta do envolvimento, e fica provado que quando há um interesse social, quando há um interesse político, as coisas acontecem. Agradecermos então o elogio do vereador Fernando Mendes e realmente, movimenta todas as comunidades, os bairros,
as famílias, os amigos, os atletas. Então é muito bacana ver esse fortalecimento do futebol amador aqui na cidade de Campinas. Miriam Abreu, ontem foi segunda-feira, portanto, dia de reunião ordinária, a 14ª, de número 14, então, e nós tivemos aí as discussões e votações de projetos. A gente mostrou agora o vereador Fernando Mendes falando na tribuna, que é aquele primeiro momento, e logo depois acontece justamente o que você disse, a discussão e votação dos projetos da pauta. E olha essa situação. Na última quinta-feira, Gabriel, um casal aqui em Campinas sofreu um acidente de moto ali no Jardim Campos Elíseos após se enroscar em fios de telefonia caídos dos postes. Eles estavam pendurados e provocaram um acidente no casal, que foi hospitalizado, mas parece que está tudo bem. Uma situação cada vez mais comum. E a Câmara aprovou nesta segunda-feira um projeto de autoria do presidente da Casa, o vereador Zé Carlos, e também do vereador Luiz Rossini, que quer dar fim a esse tipo de situação. Se você andar por Campinas inteiro, você vai ver vários fios caídos no chão, um emaranhado de cabos solto pela rua, e ninguém é dono daquilo ali, ninguém se responsabiliza. Então, quem é dona dos postes? A CPFL, ela faz um acordo com essas empresas e ela é responsável por essas empresas que alugam os seus postes, e ela que vai chamar e vai pedir para tirar esses cabos que estão caindo. A proposta tramita aqui na Câmara desde 2016. Já foi tema de audiências públicas e agora foi aprovado. E o vereador Luiz Rossini comentou o projeto. O projeto trata da questão da postura municipal. Ou seja, é o município responsável por cuidar do espaço público onde estão implantando os postes e definir as regras também de segurança e até estética do município. Hoje a situação é absurda, né? Porque você anda por essa cidade inteira e todo lugar que você viu os cabos caídos, soltos. Já houve semana passada acidente com um motociclista por conta de um cabo desse. E falta responsabilidade de a quem acionar para resolver essa questão. E ainda nesta segunda-feira foi aprovado na Câmara o projeto de autoria do prefeito que altera a lei que criou o FIC em 2005. O FIC é o Fundo de Investimento Cultural do município de Campinas. A proposta altera a lei original para permitir que as verbas deste fundo possam subsidiar neste ano o prêmio Cultura Presente. E o vice-líder de governo detalha a matéria. Que ele permite que um aporte financeiro que já está nesse fundo de investimentos culturais do município de Campinas seja utilizado para fomentar a cultura no município de Campinas através de 2 editais que serão feitos, talvez por chamamento público, para você fazer um prêmio Cultura Presente, que vai premiar aí algumas pessoas que estão envolvidas na produção de arte e também de alguns projetos culturais do município de Campinas. E ainda nesta segunda-feira, a Câmara também aprovou em segunda discussão, ou seja, no mérito, a proposta do vereador Luiz Cirilo, que obriga a fixação de cartazes de divulgação da Lei Federal 12.845 de 2013, que é a lei do minuto seguinte. O parlamentar fala da importância dessa informação para quem é vítima de violência sexual, como também para toda a rede de atendimento. Mas também fazer com que as autoridades públicas da saúde fiquem obrigadas e tenham conhecimento da obrigatoriedade de atender em caráter emergencial essas pessoas, dando a elas condições de voltar ao convívio da sociedade normalmente. Essa lei é fundamentada numa lei federal, da lei da acessibilidade, ou seja, é obrigação do poder público informar a população da existência de uma lei. Então é colocar, através de placas, em hospitais públicos, UPAs, centros de saúde e os ônibus de circulação dentro do município, placas contendo a informação do atendimento emergencial e rápido
a todas as vítimas de violência sexual. Cirilo enfatiza a importância da informação para que as pessoas busquem atendimento o mais rápido possível. Às vezes as pessoas têm receio, as pessoas ficam com medo de, inclusive, ir até ao posto de saúde, a um hospital público, para ser, inclusive, respaldada a sua saúde. E nisso faz com que, inclusive, o infrator possa, de alguma maneira, mascarar o que ocorreu. Então, se a pessoa fizer a denúncia rápida e procurar uma autoridade pública de forma célere, nós conseguimos identificar quem foi o autor da violência sexual, assim como possibilitar que aquela pessoa inicie num curto espaço todo o atendimento que possa restabelecer a sua saúde. E Mirna Abreu, foi definido também os integrantes, da Comissão Especial de Estudos que vão analisar a criação da Escola Cívico-Militar. Essa comissão foi aprovada na última semana e com o sorteio dos partidos, lembrando que acontece da seguinte forma: os partidos são sorteados e eles indicam um membro daquele partido que vai participar desta comissão. Além de Major Jaime, que é o propositor dessa comissão, nós teremos então os vereadores Nelson Osseri, Débora Palermo, Paulo Gaspar e Eduardo Magoga. Essa comissão especial de estudos tem aí 180 dias para promover debates e apresentar um relatório com as conclusões, lembrando que este prazo pode ser aí prorrogado. E agora a gente fala sobre a moção do vereador Permínio Monteiro. Ele protocolou, na verdade, 2 documentos que dizem a respeito do mesmo assunto. Olha, o vereador Permínio protocolou um pedido para criar uma frente parlamentar. Lembra que recentemente nós tivemos a aprovação da lei? Sim. E agora, então, o vereador propõe a criação da frente parlamentar em defesa e preservação da profissão de frentistas no município de Campinas. Aproximadamente 500 mil de pessoas atuam como frentistas em postos de combustíveis em todo o país. O parlamentar também é autor de uma moção que protesta contra a emenda aditiva de autoria de um deputado do DEM que propõe anular os efeitos da Lei 9.956 de 2000, que proíbe o funcionamento de bombas de autosserviço nos postos de abastecimento de combustíveis, e ele justifica as medidas. É provocar um movimento, não só a nível de município, mas também a nível do estado e a nível de país. É inacreditável que um deputado federal tenha a coragem de apresentar uma emenda dentro de um projeto de lei que já existe desde 2000, que ela regulamenta de forma legal, através de projeto de lei, a profissão de frentista dos postos de combustíveis, onde eles são obrigados, como frentista, a realizar um curso que chama NR20 para manejar ali o combustível. Então é um produto tóxico, de origem cancerígena, se não souber ter o devido manejo. E é preocupante este deputado apresentar no Congresso pedindo a extinção da profissão de frentista no nosso país. Fica aqui o meu repúdio, fica aqui a minha indignação e, junto com todos os frentistas, com todos os sindicatos, não só de Campinas, mas do estado de São Paulo, esse movimento que eu estou levantando através da Abaixo-Assinado Online, a gente vai apresentar através da frente parlamentar aqui na Câmara Municipal. E, além disso, a gente vai buscar em outras instâncias, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional, todos os movimentos necessários que for possível para a gente abortar essa situação desse projeto de emenda desse infeliz, eu digo aqui, infeliz deputado que não sabe nem o que ele está fazendo. E o vereador enfatiza os riscos do manuseio incorreto das bombas de combustíveis e ainda a questão do desemprego. Você imagina uma pessoa de madrugada numa balada, ele sai de uma balada, pode estar alcoolizado, ele vai na bomba com um cigarro na boca. O que vai acontecer? Simplesmente vai explodir o posto. Então eu acho que tem que ter responsabilidade, não pode ser dessa maneira, fora
a questão da situação do desemprego. Então eu fico aqui a minha indignação de mais de 500 mil frentistas no país, 500 mil de pessoas que são pais de famílias, são pessoas que sustentam suas famílias e estarão desempregados. O vereador já mobiliza as entidades aqui de Campinas para participar dessa frente. Já andei falando com o seu Chico Frentista, que é o presidente do sindicato dos frentistas aqui no município de Campinas, onde ele já se mobilizou através da federação e a gente está levantando essa bandeira aí de luta para preservar a profissão de frentista no nosso país, no estado e no município, onde manterá o emprego para o sustento de suas famílias. Agora, Mirna Abreu, além da 14ª reunião ordinária, que você de casa pode conferir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas, hoje à tarde tem mais reunião acontecendo aqui na Câmara. Hoje a Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara realiza uma reunião a partir das 3h30 com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas e também lembrando que neste momento de pandemia a gente tem aí agora a presença de público com a restrição de 35%, respeitando o distanciamento. Nós temos aí as cadeiras marcadas onde pode ou não sentar e também a obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas essa comissão ela vai discutir as políticas públicas para as mulheres aqui na cidade de Campinas. E lembrando que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós temos a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o desenvolvimento da cidade, também com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas e também do Legislativo. Tá certo, uma boa tarde. Hora de nós falarmos sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque não teve nem tempo de repercutir muito o derby contra a Ponte Preta, porque o Bugre já entra em campo hoje. E atenção, torcida bugrina, hein? Porque a partida é daqui a pouco, olha só. Já está aqui na minha tela a 25ª rodada da Série B. O torneio é grande, mas ele termina, viu? Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Guarani recebe aqui no Estádio Brinco de Ouro a equipe do Remo. Lembrando, hein, que o técnico Daniel Paulista pode repetir a formação que enfrentou a Ponte Preta. Fica a dúvida só sobre a manutenção do atacante do Júnior Todinho, né? Que ele ainda não está 100% fisicamente, então fica essa questão se joga o Lucão do Break ou se permanece com o Júnior Todinho. Neste momento, o Guarani, 5º colocado com 38 pontos, a 3 pontos do G4. Se vencer e contar com o tropeço do CRB, o Guarani pode entrar neste G4 da competição. E o Remo, neste momento, é o 11º colocado com 33 pontos. Então está na parte intermediária da tabela e o Guarani brigando por este acesso. E claro que amanhã a gente conta tudo sobre esta partida entre Guarani e Remo, que se enfrentam aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro, ainda com os portões fechados aos torcedores. 1h50, vamos fazer o seguinte, intervalo rapidinho aqui no nosso Câmara Notícia e na volta vou acionar o nosso repórter André Aranha repercutindo este Dia Nacional de Luta com as pessoas que possuem deficiência. Tem previsão do tempo para esta quarta-feira. Será que esse calor vai permanecer? Acho que tem uma queda de temperatura vindo por aí, hein? Ainda tem muitos quadros que nós vamos exibir aqui, muitos assuntos importantes. Então não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira, 1h55. Hoje, 21 de setembro, então, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Então, para falar sobre
os desafios de implementar políticas públicas, a importância da participação da iniciativa privada, o papel que nós, como sociedade, temos. Aciona o nosso repórter André Aranha, que está na Prefeitura. E hoje teve evento por aí? Hoje um dia importante, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, esse dia 21 de setembro. Teve, inclusive, aqui na Prefeitura, no Salão Vermelho, agora há pouco, uma apresentação muito legal. Bom, e para falar, claro, muito a respeito desta apresentação, também da importância deste dia, eu estou aqui com a secretária para falar justamente a respeito disso. Bom dia para a senhora, é um prazer tê-la conosco mais uma vez aqui na TV Câmara Campinas. Olá, André, o prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade de falar de uma política tão importante. Bom, gostaria que a senhora falasse sobre esse dia, a importância da conscientização das pessoas, secretária. Esse dia, o dia 21, nós estamos falando mais a respeito da inclusão. Então, nós estamos além do dia 21, é uma série de ações que está sendo feita neste mês do Setembro Verde. É uma data muito importante, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Nós tivemos um evento hoje, como você disse, na Câmara, trazendo palestrantes, trazendo pessoas que falam sobre inclusão, acessibilidade e oportunidade. Então, esse foi uma data comemorativa que tivemos para ressaltar a importância da inclusão em todos os sentidos. Bom, secretária Vandercleia Moura, gostaria que a senhora falasse a respeito de um garotinho que estava lá, o Rafael, que de fato chamou a atenção de muita gente. Você, inclusive, conversou com ele na apresentação, e uma frase me chamou muito a atenção que a senhora disse, que essa questão não é apenas uma questão do pai e da mãe, é uma questão de todo mundo. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor isso. Nós tivemos o Rafael, que é um palestrante que tem síndrome de Down. Ele veio acompanhado do pai, Maurício, e mostrou toda a sua história e trajetória. Mostrou que através de oportunidades é possível sim nós termos a inclusão. E mais do que isso, né, nós podemos chamar a atenção para dizer que a luta da pessoa com deficiência não é uma luta apenas de quem tem deficiência ou dos seus familiares, é uma luta da sociedade como um todo, de todos nós. É nossa responsabilidade que a política pública voltada para a pessoa com deficiência de fato seja efetiva. Bom, quais os maiores desafios de implantar políticas públicas para pessoas com deficiência, secretária? Os desafios são grandes, então nós temos trabalhado com frentes. Primeiro, a conscientização. Quais são os direitos da pessoa com deficiência, quais são os caminhos para que esses direitos sejam efetivados, estruturação de serviços e programas que de fato garantam que esses direitos tenham acesso. E aí eu posso citar para você a Central de Libras, que nós já conversamos outras vezes, o quão importante é para a garantia de direitos, e o programa Emprega Bem, que é um programa que faz a junção entre a pessoa que deseja ser inserida no mercado de trabalho e possui alguma deficiência com as empresas que desejam fazer essa contratação. Bom, qual a importância da participação da iniciativa privada para promover a inclusão dessas pessoas em diversos segmentos na sociedade? A participação é fundamental. A política pública só é feita de uma forma que é com parceria. Então tem que ter o poder público, sim, fomentando essa discussão e estruturando projetos. A sociedade civil para poder também conversar e fazer com que isso tenha eco entre a sociedade. Então a participação de todos. Todos têm como agregar e como contribuir para que a política pública seja efetiva. Bom, secretária Vandercleia Moura, para falar a respeito dessa situação que envolve toda a questão desse dia importante de conscientização. Muita gente considera a deficiência como um obstáculo para conseguir um emprego. Como vencer isso? É uma luta, como a senhora disse também na apresentação, é uma luta que não é uma luta muito fácil. É uma luta que já dura alguns anos. Como vencer esse obstáculo? Através da conscientização é que a gente vai poder vencer. Porque quando a gente fala de inclusão, não basta garantir uma vaga no mercado de trabalho. É preciso incluir essa pessoa em todos os sistemas, seja de comunicação, seja dentro da empresa. Então, a inclusão em todos os sentidos, a acessibilidade é fundamental. Todos temos que desenvolver esse papel. E hoje, no dia 21, mais do que apenas um dia comemorativo, nós buscamos mostrar que isso é possível. Então, fizemos também
a estruturação, disponibilizamos vagas para o mercado de trabalho. Foram 44 vagas de empresas parceiras do município que vão incluir pessoas com deficiência. Bom, o Gabriel Castro está no estúdio da TV Câmara Campinas, mandou uma pergunta aqui para a senhora, dizendo o seguinte, eu vou ler a pergunta dele aqui. Ele agradece a sua participação, não é? Aqui na TV Câmara Campinas, diz que conversou recentemente com a senhora no programa Questão de Ordem, né? E hoje ele quer repercutir a lei de cotas, que completou 3 décadas. Ele diz aqui que trouxe avanços para essa inclusão no mercado de trabalho, mas que a sociedade precisa entender que contratar pessoas com deficiência porque elas têm competência. Precisa contratar as pessoas com deficiência porque é por conta da competência, não por obrigação, né? Gostaria que a senhora comentasse isso, porque muita gente, às vezes, envolve muito essa questão. Não, eu sou obrigado a contratar, e tem que ter a competência também, e por isso tem que ter toda essa preparação das pessoas, né, secretária? Obrigada, Gabriel, pela oportunidade de estar assistindo ao vivo. Realmente, quando a gente fala de contratação, não é apenas porque é uma lei, existe uma lei que tem que ser seguida, ou então por dó. Nós temos que contratar porque ela tem aquela competência, ou mais, porque a empresa possa dar oportunidades para aquela pessoa. Porque às vezes ela entra num local de trabalho com uma determinada competência e para subir de posição a empresa pode oferecer cursos. Pensando nessa competência, nós temos a Ceprocamp aqui, que oferta cursos para pessoas com deficiência, buscando a qualificação e que ela tenha uma melhor qualificação. Então veja que não é só a Secretaria de Assistência Social, é todo um poder público envolvido que precisa se unir com a sociedade civil para garantir esses direitos. E ele complementa dizendo que o caminho é longo até essa mudança de filosofia, o que nós estávamos conversando, mas que bom que estamos no caminho certo, né, secretária? Eu acho que já evoluiu bastante e a gente pode ter uma expectativa positiva. O caminho é longo, mas nós temos que trilhar. Tem obstáculos, Boa. São muitos os obstáculos, mas nós não podemos desistir porque tem um desafio à frente. Nós temos sim que buscar que seja efetivo, como eu tenho repetido. Não adianta ter uma política pública, não adianta ter a lei de cotas, não adianta ter uma série de leis se aquela pessoa com deficiência, de fato, ela não vê a política aplicada. Ela não tem o seu direito respeitado, ela não tem a conscientização, ela não tem respeito e acessibilidade. É isso que nós queremos fazer. Esse mês de setembro ser uma vitrine para todas essas ações. Ô, secretária, para a gente finalizar, eu vou pedir para o Cristiano mostrar aqui o que é isso. Quem que fez, não é? Eu tô vendo aqui um aviãozinho da Ponte Preta, ó, ali, preto e branco. Tô vendo uma girafa, tô vendo uma mesinha com 6 cadeiras. Quem fez isso, secretária? Então aqui nós temos uma pequena exposição dos serviços das pessoas que possuem algum tipo de deficiência, mas que mesmo assim elas conseguem ter habilidades. Então aqui o que você citou chama-se Arte no Tato. É um artista que ele tem deficiência visual. Olha, e ele faz todas essas artes. Olha lá, fez o da ponte, então ele perdeu a visão ao longo do tempo. Então ele sabe como são as formas. Então pediram para ele, faça um avião, e ele fez. Aqui na lateral a gente tem a Turminha da Inclusão. É um programa que vai legal. Até as escolas, falando sobre a inclusão nas escolas, com crianças. Então é fundamental. Mas lá na frente, se depois vocês vão ver, tem uma série de desenhos feitos por uma menina autista. E ela desenhou assim belíssimamente. Então a gente falar de inclusão é isso. É dar oportunidades para as pessoas com deficiência. Aí o pessoal em casa pode perguntar por que Setembro Verde, né? Tem a ligação com o Dia da Árvore, que é hoje também, secretária? Isso, tem de fato uma ligação quando a gente fala de Setembro Verde e o Dia da Árvore, que a gente pensa que seja uma política de florescimento, de amadurecer e estar sempre falando sobre essa questão. Então tá bom, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. À disposição, obrigada. Então tá bom, tá aí a secretária Vandercleia Moro conversando conosco, falando a respeito da conscientização deste dia tão importante, o dia 21 de setembro. Eu volto com você aí no estúdio, Gabriel Castro.
Sem sombra de dúvidas, muito obrigado, André Aranha. Boa tarde para você, para toda a sua equipe. Agradeço também a Vandecleia Moro, a secretária municipal de assistência social aqui de Campinas, com este trabalho muito importante que nós acabamos de mostrar sobre inclusão para essas pessoas com deficiência, seja no mercado de trabalho, mas também durante o dia a dia. Terça-feira de muito calor aqui na cidade de Campinas. Hoje os termômetros chegaram aos 37 graus, então beba muita água, filtro solar, evite exercícios físicos até as 4 horas da tarde, porque de acordo com a Defesa Civil de Campinas, a cidade está em estado de atenção. A umidade relativa do ar hoje pela manhã estava em apenas 28,9%. Então esse horário o sol ainda está evidente, então evite exercício aí pelo menos até as 4 horas da tarde. E para amanhã, quarta-feira, teremos uma mudança no tempo. Uma frente fria começa a se aproximar, vai diminuir este calorão. Então o sol, ele continua aparecendo entre nuvens, não deve chover, mas as temperaturas, olha só, já estão aqui na minha tela. Então amanhã, quarta-feira, 22 de setembro, nós temos mínima de 12 graus, bem diferente daquilo que nós estamos vivendo, e a máxima podendo chegar aos 24 graus. Lembrando que hoje, ao 12h50, a temperatura atingiu 37,2%. Então, proteja-se do sol, mantenha-se hidratado e procure locais arejados no dia de hoje. Mas amanhã, com essa chegada da frente fria, a gente deve ter uma temperatura um pouco mais amena nesta quarta-feira. Olha só, o que esperar da adaptação para a nova realidade do ensino e do professor também nesse pós-pandemia que nós já estamos aí vislumbrando. Este é o tema de hoje do quadro De Olho na Educação, que você acompanha a partir de agora. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o professor e o ensino pós-pandemia. Então muita gente pergunta, será que houve alguma mudança? Será que continua a mesma coisa? Eu acho que mudou, mas quem vai falar, claro, com total conhecimento, é o Ismael Rocha, que está conosco já aqui no quadro De Olho na Educação. Ele é doutor em educação, para falar justamente sobre essa situação. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na TV Câmara Campinas. A alegria é a minha de retornar com vocês e falarmos desse tema tão importante que é educação. Bom, imagino que tenha havido pontos positivos, não é? Esse ensino à distância, questão de tecnologia, porém desafios também, né, Ismael? Eu gostaria que você falasse a respeito dessa situação, começando primeiramente com os pontos positivos. Pois é, a gente está percebendo uma série de fatores que nos entristecem, nos entristeceram também nesse período de pandemia. Mas é possível resgatar algumas coisas que foram positivas. E na educação, principalmente, esse fator de que o híbrido, que era alguma coisa que amedrontava professores e alunos e pais, o ensino híbrido, ele foi desmistificado. Então, a pandemia mostrou que é possível, sim, termos um aprendizado, uma relação de ensino e aprendizado, onde nós temos o melhor do presencial e o melhor do virtual. Talvez esse tenha sido o principal ganho, porque o híbrido é o modelo que nós temos nos principais países, que nós admiramos tanto em relação à educação. Estamos falando de Finlândia, Dinamarca, Canadá, e nesses países nós já temos o ensino híbrido como uma política de educação. E a pandemia nos mostrou que isso também é possível acontecer no Brasil. Bom, e tem também alguns desafios que vêm pela frente, não é? Eu estava dando uma olhada aqui, eu fiz uma pesquisa
tem o depois de tanto tempo de isolamento, a reorganização nos espaços físicos, como cuidaremos das questões emocionais, como saber diferenciar o momento indispensável da tecnologia e o momento de desconectar, porque às vezes o cara vai lá e engata uma quarta, uma quinta na tecnologia e vai embora, esquece também que tem mundo além da tecnologia. Então, imagino, né, Ismael, que o desafio também vai ser grande, né? Sem dúvida. E eu gostaria de destacar, primeiramente, os aspectos socioemocionais, os impactos socioemocionais que precisam ser trabalhados. E eu gostaria de recordar aí com os telespectadores um filme que passou recentemente, não há muito tempo, um pouco antes da pandemia, que chamava-se Divertidamente, que falava das emoções. Era um desenho animado, era uma animação, e que cada personagem representava uma das emoções. Então tinha o medo, tinha a tristeza, tinha a alegria, tinha o nojinho, e as crianças se divertiram assistindo, mas ele é muito mais um filme para nós adultos. E a gente tem que entender que estas emoções que aquele filme trabalhou de uma forma até bastante agradável, né, bastante dinâmica, é o que realmente afetou os nossos meninos. Os meninos, quando nós falamos de aspectos socioemocionais, nós estamos falando dessas emoções. Eles ficaram com medo, eles ficaram mais tristes, eles tiveram alguns momentos de alegria, sim, mas eles tiveram muito mais momentos em que eles se sentiram acuados, sem saber o que ia acontecer. Então, o primeiro papel que a escola tem que fazer agora, nesse processo de retomada, é exatamente trabalhar este universo emocional dos meninos e meninas, dos estudantes. Porque é aí que realmente eles precisam ser focados, todos os esforços precisam ser focados aí. Porque realmente foi uma perda bastante grande. Então, o primeiro passo é tratar dos aspectos socioemocionais. Relacionamento, convivência, as emoções, como é que elas foram impactadas nesse período em que esses meninos ficaram presos dentro de casa e agora estão voltando. O outro aspecto é o aspecto realmente de não darmos à tecnologia um papel maior do que aquele que ela merece. Tecnologia é importante? É sim, é muito importante. Mas o contato, a convivência, o relacionamento, o lado lúdico das coisas, os jogos, eles representam uma outra etapa que eles perderam e é importante que a gente recupere. Por isso que eu tenho dito que os educadores precisam, num primeiro momento, nesse momento de retomada, mês de agosto e setembro, se preocupar muito menos com conteúdo e se preocupar muito mais com atividades lúdicas. Vamos fazer rodas de conversa, vamos fazer gincanas, vamos fazer rodas, brincadeiras de roda, vamos fazer atividades que sejam coletivas no pátio da escola, vamos fazer com que essas crianças e esses adolescentes se sintam novamente participantes da vida coletiva de uma escola. Esse é o primeiro passo, porque se a gente abandonar esse aspecto, a gente vai perder e muito nessa retomada. Então, sim, socioemocional e não darmos ao lado da tecnologia um peso maior do que ela pode ter. Esse é um aspecto que a gente precisa ficar muito atento. Inclusive é preciso ter cuidados, não é, para que todos nós, não é, possamos, de fato, minimizar alguns impactos, não é, que foram causados aí durante a pandemia, para não prejudicar tanto essa adaptação aí, aluno, professor, né, Ismael? Exatamente. Nós falamos até agora sobre os estudantes, mas temos que falar com os professores também. Exato. Porque os professores, de alguma maneira, eles foram direcionados para o ensino virtual, tiveram que aprender sem ter muito tempo para isso, mas eles deram conta. Para mim, os professores são sempre heróis nesse processo todo, porque eles assumiram isso e tomaram conta disso, mas eles também foram impactados. Eles também tiveram um processo em, de repente, mudar completamente a plataforma com a qual eles sempre trabalhavam. Eles eram atores de teatro. Eles eram atores de teatro. Eles tinham o palco, tinham a plateia e se relacionavam muito bem ali.
de uma hora para outra, eles passaram a assumir o papel de atores de televisão, de atores de cinema. E isso causou um impacto muito pesado nesses professores. É muito comum nós ouvirmos que os professores estão estressados, que os professores estão com depressão, que os professores estão angustiados, porque o peso que foi dado a eles foi muito grande. Nessa retomada, os gestores, sejam os gestores públicos ou os gestores das escolas particulares, eles precisam levar em consideração esse aspecto e cuidar mais dos educadores, inclusive capacitando também esses educadores para que eles possam viver esse novo momento, viver esse momento do ensino híbrido, dar ferramentas para que esses professores se sintam seguros nesta mudança de papel. E é sempre bom lembrar, e eu quero destacar isso para todos que nos assistem, que o professor jamais vai perder um papel fundamental, um papel importante nessa dinâmica de ensino-aprendizagem. Eu tenho ouvido de alguns professores, nós vamos ficar de lado. Não, nenhuma tecnologia vai substituir os professores, principalmente no ensino básico. Mas na universidade, no curso superior, na pós-graduação, a gente não tem muito papel presente do professor. Sim, mas no ensino básico, no infantil, nos anos iniciais, anos finais, do Fundo 1, Fundo 2 e no médio, o professor sempre terá um papel fundamental. Ele sempre será protagonista nesse desenho todo. E ele precisa ser cuidado. Isso é muito importante. E isso que você falou, achei fantástico, né? Porque os professores, eles são essenciais, obviamente, na educação, né? E muitas vezes nem tão valorizados são. E isso que o Ismael falou, o Ismael que é doutor em educação, por isso fala com total propriedade, a respeito do lado emocional também dos professores, porque muita gente fala, mas como os alunos estão lidando com esse tipo de situação? Mas os alunos, claro, os alunos é preciso ter muita preocupação, mas também com os professores que vivem uma situação semelhante, essa situação que o Ismael colocou, não é? Antes era ator de teatro, porque ele quis dizer, fez um comparativo, evidentemente tinha toda a plateia ali, aquele calor humano, e depois passou a ser ator de TV, que tem só a câmera, né? Então, é preciso também ter essa consciência de que os professores também foram muito afetados emocionalmente falando, né, Ismael? Sem dúvida, sem dúvida. E o papel do professor, nessa relação com os estudantes, é um papel primordial. É ele que consegue realmente transmitir uma série de coisas que esses meninos e meninas vão guardar para o resto da vida. Todos nós lembramos dos nossos professores. Uns que eram mais bravos, outros que eram mais brincalhões, outros que eram mais sérios, mas nós lembramos com muito carinho dos nossos professores. Então, esse é o momento de olharmos para eles e darmos as ferramentas. Esse é o meu apelo para o poder público, esse é o meu apelo para os gestores de escolas particulares. Deem ferramentas para que os professores possam viver esse novo momento que eles estão vivendo. Eles não aprenderam nos cursos de formação. Quem fez licenciatura, quem fez bacharelado, quem fez pedagogia, não aprendeu a dar aula nesse novo modelo que a gente tem pela frente. Então temos que dar sim as ferramentas e temos que cuidar dos professores para que eles possam continuar sendo esses mestres que realmente apontam os caminhos para todas as crianças, adolescentes, jovens e para todos nós sempre. É isso aí então, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, viu, Ismael? Um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Valeu! Bom, pessoal, já sabe, né? Até uma próxima oportunidade aqui, é claro, no quadro De Olho na Educação. Tchau! E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós temos muitas reuniões acontecendo aqui na Câmara de Campinas, com transmissão ao vivo. Portanto, o Câmara Notícia, amanhã na quarta-feira, a gente chega após a reunião ordinária, a 15ª reunião ordinária. Então, Câmara Notícia, amanhã à noite. Te aguardo, te espero. Até lá. Tchau, tchau.